Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. João capítulo 4, verso 42, que diz o seguinte: E dizia a mulher samaritana: Já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmo ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, cenáculo? Amém. Quem crê nisso, dá glória a Deus? Quem crê nisso, dá glória a Jesus? Pode se assentar. Amém. Pela orientação do meu Senhor, nessa noite, pastor, eu vou pregar hoje aqui sobre testemunho Cenáculo Fé. E pela palavra se percebe, se entende, se compreende que aquilo que as pessoas falam de Jesus ou vivem em torno desse nome, expressa claramente aquilo que ela pensa dele, aquilo que ela vê nele. Dá ênfase no seu olhar sobre Jesus. Então, se isso é esboçado de maneira negativa, se ela vive uma vida cristã contraditória, é isso que ela pensa de Jesus. Se ela vive uma vida cristã legítima, porque corresponde ao que ele viveu e ao que ele ensinou, é isso também o que ela está pensando sobre Jesus. Podemos transmitir, por intermédio das nossas atitudes, da nossa fala, do nosso pensamento, de tudo aquilo que cerca as nossas vidas, o que nós pensamos sobre ele. É óbvio que o que eu estou dizendo aqui você não vai admitir tão rapidamente, né? Porque muitas pessoas não querem ter essa sinceridade, essa profundidade de querer também pensar sobre isso, que nós podemos estar comprometendo o nome de Jesus por intermédio daquilo que a gente vive. Como também, de repente, testemunhar de maneira verídica, sincera, estamos glorificando Ele também. Seja como for. Há pessoas aqui hoje nessa igreja que estão ouvindo essa pregação que já tiveram tempo demais, na minha opinião, para demonstrar isso. E é óbvio que no final desse culto hoje você vai fazer um balancete. Quais foram as repercussões daquilo que você ouviu e viveu sobre Cristo? Foram positivas, negativas? Vai ter que fazer um balanço hoje aqui. Uma meditação, uma reflexão pura, sincera, verdadeira. Para nós, no final desse culto, sabemos o que vai ser de você amanhã. E como Deus vai tocar a tua vida. Como é que Ele vai te julgar. Então, seja sincero profundamente e preste muita atenção no que eu vou te pregar aqui agora. O testemunho que você dá acerca de Cristo mostra o que você pensa dele. É ênfase do que você vê nele. Seja positivo ou negativo aquilo que você viva. Ou represente. É o que você está querendo dizer que ele também apoia, e que ele também aceita, e o que ele também viveu. Mantendo o nome de Jesus sobre você. Que é isso que muitos agora não querem abrir mão. Da sua religião cristã. Da sua vivência histórica com o cristianismo. E cometem absurdos e atrocidades debaixo do nome de Jesus, como se isso fosse natural, normal. E o que elas estão, por meio daquilo que elas vivem, o que elas estão querendo dizer para nós, é que Jesus viveu tudo aquilo que elas estão vivendo e aceitam e concordam com o que elas são. Querendo ou não. É o que a Bíblia é a favor. Quero que você abra o texto de Lucas, capítulo 1, verso 2. A profundidade e a intensidade do nosso olhar fixo em Jesus, isso é testemunho, tá? Mas você vai ler o Lucas, capítulo 1, verso 2, Lucas capítulo 1, verso 2, leia bem alto esse texto, testemunho ocular que Lucas fala aí. Pode ler bem alto, por favor.
Então vamos lá. Tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas que foste ensinado. Então, testemunho aqui para Lucas tinha um termo mais técnico, tá? No sentido de que tudo que ele estava dizendo, falando a respeito de Jesus, era histórico. Era histórico. Não se passava de uma informação dada por experiências espirituais, mas de uma informação, de uma palavra, de uma pregação, de um ensino histórico, de um registro histórico, de uma abrangência e autenticidade histórica. Então Lucas fala de um testemunho puramente técnico aqui. Nós não estamos falando, ou pregando, ou ensinando algo místico, mitológico, de ficção, por imaginação. Nós estamos falando de fatos concretos, de acontecimentos que marcam a história, de ensinamentos, de pregações, de falas que estão registradas na história do homem. Nós não estamos crendo num Jesus criação do homem, num Jesus que foi absorvido e recebido por sonhos, por imaginação, como outro texto, 2 Pedro 1,16, que você vai ler agora também, Pedro denuncia os mitos. Jesus não é um mito, Jesus é um fato. Jesus não é uma criação humana, ele é um fato histórico. Falamos de algo que aconteceu, pregamos sobre algo que está registrado na história. Ninguém aqui é louco e maluco, entendeu? Para falar de um nome, ou sobre uma obra, sobre uma pessoa, sobre um testemunho que não existe. A Bíblia, a palavra de Deus, é a favor disso. É a favor disso. Que a igreja siga os rastros da história, da história que narra veridicamente aquilo que Jesus foi. Então, se tem alguém me ouvindo hoje aqui nesse culto, que você criou a ideia de um Jesus mitológico, de um mito, você é um puro ignorante, para não dizer outra palavra. Porque nós não pregamos sobre um Jesus cuja sua criação, a sua forma foi elaborada por mentes humanas, há rastros arqueológicos, há história, há documentos, há fatos, que ninguém poderia chegar hoje na porta dessa igreja e dizer o quê? Que ele não existiu. Porque o cara que disser que ele não existiu é um tremendo idiota. Que é o que o Lucas está reivindicando aí. Deus não deixou o legado desse evangelho por revelação espiritual, ele deixou porque o seu filho esteve aqui, deu rastros aqui, marcou a história, e é o rastro dele que nós estamos seguindo agora. Então, Teófilo, o que você está recebendo de mim, eu recebi daqueles que são testemunha ocular, testemunharam, viram, ouviram, viveram, desvencilharam isso. Então, se você quer dizer que a Bíblia foi escrita por homens, você está correto em dizer isso. Corretíssimo em dizer isso. Porque são narrativas de fatos que ocorreram veridicamente, literalmente. Não há elucidação nem produção humana no que ela está te dizendo aí. São fatos verídicos. Ai, pastor, é assim como o senhor vê. Então, se você discorda, prova o contrário. Todo evangelho está mapeado historicamente. Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos parar de escutar televisão, vamos começar a ser um pouco mais inteligente. Já que o testemunho aqui para Lucas é uma tradução puramente técnica, é um uso técnico. Vamos aprender história, então vamos procurar saber onde estão os rastros.
desse Messias que fez Jesus, se ele é história, se ele é fato comprovado, se tudo que ele viveu, operou, falou, ensinou, dá para se comprovar, porque as testemunhas existem também. Ninguém pode chegar na porta da tua vida ou na porta dessa igreja e dizer isso ao contrário, se não provar. Falar todo mundo pode, mas lê o que 2 Pedro 1,16 está falando aí, pode ler. Amém? Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Mas nós, pessoalmente, vimos a sua majestade. Vamos falar de mitologia? Vamos falar de mitologia. Onde estão os mitos e a mitologia mais influenciadora que eu poderia me referir aqui? Lá em Roma, ali, é lá que está a mitologia. Sabe o que é a mitologia? Tá? Aquela que se travestiu de Cristo e de coisas cristãs, que nunca foi cristianismo, mas que o catolicismo pegou e deu roupagem cristã, por um monte de deuses e mais deuses, que eram venerados antes de Roma se cristianizar. Vamos falar de mitologia? De coisas que foram produzidas, inventadas, que não podem ser provadas, que não tem prova, mas estão circulando no meio do povão, fazendo ideias e conceitos de vida até, sendo uma suposição. É que nem a evolução. A minha ideia sobre a criação é essa. Eu não posso provar que o mundo se formou assim, mas vou manter essa ideia. E virou uma crença de tanto que foi divulgada. Jesus não pode ser igualado a isso. Ele não pode, e o Evangelho também não pode. Se o Evangelho ele é uma riqueza, cujo seu testemunho também pode ser levado para a posição científica, técnica, histórica, vamos usar. Se o camarada não crê que você foi transformado pelo poder de Cristo, se ele não acreditou no teu testemunho, qual testemunho é maior do que o teu e do meu aqui hoje? Aquele que foi crucificado na cruz. Ele fala por todos nós. Ele tem um testemunho maior do que o nosso. Se eles não acreditam pela nossa boca, que eles ouçam então pela boca do Salvador. Mas a grande questão aqui é essa: Deus deu uma riqueza chamada pregação para essa igreja testemunhar que ela tem comprovações autênticas, verídicas, extensas, profundas, e que nós temos que usar e valorizar, e não deixar que a sociedade, a tua família, a tua casa, entendeu? Como artifício de descrença, queira dizer que tudo isso que você está vivendo aqui é uma pura fantasia, que tudo que você está vivendo aqui, entendeu? É a técnica de um pastor que está fazendo a lavagem cerebral da tua cabeça, que está influenciando você a tomar atitudes e posicionamentos, entendeu? Para ele ficar rico com você. Joga lá em cima dele. O Evangelho diz para ele que o que a gente prega aqui, ensina aqui e afirma aqui, não está baseado na nossa história, mas na história daquele que Deus enviou e foi crucificado por nós. E vamos ver se eles vão ter coragem de enfrentar o Cristo. Chantagistas emocionais, chantagistas sentimentais, se põe na frente, quer virar uma barreira humana contra a igreja de Cristo, lá atrás e nos dias de hoje, querendo dizer, querendo anunciar, querendo indagar que tudo que nós estamos vendo aqui não tem comprovação, que nós inventamos tudo isso. Então olha o apelo de Lucas para esse irmão em Cristo, né? Lê de novo que eu faço questão, filho. Bota a tua mente aí para funcionar. Pode ler, Lucas capítulo 1, verso 2, lê bem alto. Com vitamina, vai, irmão. Meu Senhor, Lucas 1, 2, lê alto. Amém? Entendeu? Registrou?
Então eu começo dizendo para essa igreja aqui o seguinte: existe dentro do Evangelho uma cláusula de fidelidade com Cristo que pede para que aqueles que são crentes em Jesus testemunhem os fatos que estão registrados aí nesse Evangelho. E hoje eu vou construir com você aqui como que um testemunho ele se forma, ele se incorpora dentro da igreja. Quais são os elementos importantes que o Evangelho nos ensina, que nos dá ênfase naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala, naquilo que nós testemunhamos. Se eu for em busca da palavra legítima em grego, que fala testemunha ou testemunha, obrigatoriamente tem uma outra palavra que se relaciona com ela, que se chama testificação. Testificar. Nessa tradução e na meditação dessa palavra, nós entendemos o seguinte, pela verdade de Deus: não há como testemunhar sem testificar. Não há como haver um testemunho por minha parte ou por tua parte, se não houver uma prova, uma evidência, um incentivo para isso. Melhor entendendo, como é que eu vou testemunhar de uma coisa que eu não testifiquei? Como é que eu vou testemunhar um fato que eu não vivi? Um fato que eu não presenciei? Lucas, aqui no caso, de algumas coisas que ele escreveu, que ele não estava presente, ele falou: eu escrevi com base na informação daquele que viu e ouviu e que eu conheço. E o Evangelho foi construído assim. Em algumas partes ali, quem escreveu não estava lá, mas com base no que ele ouviu de quem estava, testemunhou. Qual o problema? Jesus estava ali perante todos. Mas como levantarmos um grupo de testemunhas cristãs aqui, testemunhas de Jesus, se essas pessoas não são marcadas, se elas não levam sobre si a testificação, a prova, a evidência de um acontecimento concreto? Como? A palavra de Deus já diz, é impossível, não tem como. Porque é necessário haver uma inspiração. Entendemos que o testemunho ele parte de um ponto, de uma experiência pessoal. Se não há um ponto de partida para isso, como então ficar falando sobre Jesus, ficar pregando sobre Jesus, ficar falando sobre o nome dele, se eu não tenho nada correspondente ou então similar a isso, no fato verídico, concreto? Eu vi Jesus, eu ouvi, eu testifiquei, eu vivi. Eu vou lembrar aqui rapidamente um acontecimento em Atos. Havia um perseguidor do nome chamado Saulo. Ele não viveu a presença física de Jesus, mas Jesus apareceu para ele a caminho de Damasco, interveio na loucura do homem que perseguia os crentes em Jesus, fez cair do cavalo, ficar diante dele e ouvir Jesus dizer: Saulo, 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 por que você me persegue? A partir daquele momento, esse homem é preparado para um processo de testemunho. Ele ouve, ele é vítima, ele é alvo dessa evidência chamada Jesus. A partir daquele momento, ninguém consegue calar a boca desse homem. Ninguém consegue parar ele de falar sobre Jesus. Perante os tribunais, as pessoas que conheciam ele só contava a história e o momento em que ele teve um encontro com Cristo. A história real. São várias vezes que você vai encontrar nas epístolas dele, até mesmo em Atos, ele repetindo a mesma história, e o dedo dele batendo ali, naquele mesmo ponto. Jesus apareceu para mim e falou comigo. O que nós entendemos sobre isso? Ele contava de uma história que ele viveu, não de algo que ele obteve de informações paralelas ou coisa parecida. Ele viveu isso. Então o testemunho, ele necessita ter um ponto de partida na fé cristã. Dentro da igreja, tem que ser um fato, tem que ser algo concreto, tem que ser uma prova, uma evidência. Porque o testemunho não pode ser separado da testificação. Não há testemunho sem testificação. Eu só testemunho se eu tenho inspiração, uma prova, se eu tenho algo a dizer que é concreto, verdadeiro, profundo no meu ser. E Jesus é isso. Não é uma história
só que nós estamos contando aqui. É um momento real das nossas vidas. Então, construímos testemunho. Eu ouvi falar, e agora eu vivo. Ouvi falar, mas agora eu vejo. Ouvi falar, mas agora eu vivo e vejo e ando e caminho com isso. E por isso ninguém vai conseguir tapar a minha boca e me impedir de falar sobre isso. Aleluia. Amém. Irmãos, os mitos precisam de mídia. O evangelho não. Quem precisa de mitos são os jornais. Aliás, eles necessitam, porque para que a memória deles seja sempre lembrada pelos homens, eles têm que estar ali, né? Fixados em alguma parede, fixados em algum estudo, algum caderno, algum livro de escola, porque senão são esquecidos. Jesus não. Ele é lembrado, ele é adorado, porque a sua presença é evidenciada por aqueles que vivem em fé. Nós não precisamos realmente da mídia para pregar o evangelho, porque o evangelho ele é divulgado, ele é anunciado, ele é testemunhado com fatos, com acontecimentos, daquilo que as pessoas são marcadas, daquilo que elas testemunham, e isso passa de um para outro. Não sei se você já percebeu isso. Se nós passamos a ter um cristianismo divulgado por papéis, divulgado por panfletos, e não isso que eu estou te pregando aqui, a tendência dele é morrer. Mas se o evangelho e a presença de Cristo gloriosa estiver marcadas na nossa vida, na nossa história, com fatos evidentes que nós vivemos, nós seremos proclamadores disso e anunciadores dessa verdade. E o diabo não vai ter poder para impedir ou brecar com que as pessoas falem disso, comentem sobre isso, contem isso, mostrem as suas marcas. Por isso que o diabo não pode mexer com a igreja mesmo. A igreja verdadeira, Satanás não tem poder sobre ela. Porque quando ela fecha a porta da congregação e o povo se espalha para a sua residência, para a sua vida cotidiana, cada um leva um pouquinho disso que eu estou pregando aqui agora. Dizem que os muçulmanos são organizados, eles dividem informações por papeizinhos. Sabe quem eles imitou isso aí? De quem eles imitaram? Do cristianismo. Por isso que o terrorismo não consegue ser abatido pelas forças militares, porque eles são organizados no sentido de serem secretos, organizados no sentido de se comunicarem sempre por intermédio de algum papel, não por intermédio de telefone, celular, etc, etc, etc. Para fazer crime, obviamente. Mas a igreja, o crente, o cristão, ele dá tanta ênfase no que ele recebeu por informação de Cristo, do que ele está vivendo agora em Cristo, que qualquer pessoa que tiver contato com ele, em qualquer lugar que ele estiver, ninguém vai conseguir calar a boca dele, porque ele tem um ponto de partida, ele tem uma experiência, ele tem um fato concreto do que ele viveu com Cristo, ele tem uma marca profunda daquilo que ele desvencilhou, testemunhou, estava lá, eu vi, eu ouvi, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive. E são marcas que o diabo não pode apagar dentro da igreja. Podem tirar a igreja de nós, podem tirar o banco de nós, podem tirar esse microfone de nós, mas não tiram as marcas que ele fez. Jamais, jamais. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 9, versículo 10, a igreja vai ler para o pastor, por favor. Como todos perceberam, pastor, eu não entrei ainda no texto de João, mas fica tranquilo que eu vou chegar lá. O primeiro passo aqui hoje nesse culto, é nós entendemos que não há como gerar testemunho sem testificação. Porque testemunho é uma palavra puramente técnica por parte de uma igreja que sabe da história, sabe dizer e falar sobre o seu Senhor, como também falar e anunciar as coisas que Ele fez, que Ele continua fazendo, com provas, evidências, e o testemunho passa a ser original, passa a ser
nato. Mas lê para mim Efésios capítulo 1, verso 9 e verso 10. Leia em voz alta, pastor, por favor. Amém. Então, qual é o primeiro passo para nós sabermos exatamente aonde se cabe um testemunho? Toda a Bíblia, do princípio ao fim, é a favor, amados, que Deus desvenda os seus mistérios para que o homem o conheça antes dele falar sobre ele. Toda a Bíblia, do princípio até o fim, reconhece que é primário e fundamental que existe uma comunicação de Deus conosco aqui. Um fato, uma evidência concreta do que nós temos que pregar, anunciar e falar para todo mundo que está lá fora agora. Então nunca poderia se possibilitar um testemunho se Deus não se revelar. Nunca poderia acontecer uma experiência dessa, de nós sairmos lá para fora agora, falando coisas sobre Jesus, se nós não tivéssemos uma comunicação da parte dele conosco que registrasse, ou então nos desse essa inspiração. Novamente, testemunho não anda sem testificação. E Deus, não sendo homem, não sendo ignorante, não sendo burro, Ele entende, a minha igreja precisa dos fatos, a minha igreja precisa das evidências. Então Ele é a favor de que todos aqui tenham isso. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Na história marca que lá no início de Êxodo com o povo de Israel, Deus deu 10 mandamentos escritos numa pedra. O que Deus queria por intermédio daquela palavra escrita numa tábua de pedra? Testemunho. Para que eles fossem viver uma fé, ou então anunciar uma fé, com base num acontecimento incontestável. Tão verídico que não pode ser contestado. Posteriormente foi colocado dentro de uma arca, e essa arca foi chamada, também nos testamentos antigos, como sendo a arca do testemunho, porque a tábua ficou lá. E por muitos séculos Israel teve aquela arca e o que estava dentro dela, uma presença material de Deus, um testemunho material de Deus. É errado isso? Não. Porque o papel dela ali, perante o povo de Israel, era exatamente para que até as nações vizinhas, que estavam entre Israel, em torno de Israel, pudessem dizer, realmente, ninguém poderia fazer isso com o dedo, ninguém poderia escrever numa pedra, naquele tempo e nas condições que os homens se viam lá. Então era uma prova invejável até para as civilizações vizinhas a Israel, de que Israel tivesse uma pedra com escritas que o Deus deles fez com o dedo. Posteriormente nós vemos no Antigo Testamento também Deus dando revelações aos seus profetas e sinais aos seus profetas para que eles também anunciassem a palavra, dessem ao povo o alimento espiritual. E do que esses profetas falavam? Sobre visões. Do que eles falavam? Sobre revelações que se cumpriam. Forma esta que o testemunho não poderia ser gerado, que o testemunho não poderia ser algo poderoso desde lá de trás, se Deus não se revelasse, se Deus não se manifestasse. Ninguém está pedindo aqui para você falar sobre algo que você não vê, não sente e não sabe o gosto que tem isso. Se você não sabe, é melhor não falar. Porque o que a palavra de Deus é a favor, que você fale, conte, narre, testemunho de uma coisa que você sabe que é verdadeiro, que você sabe que é verídico, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui pregando e falando de um Jesus que o meu pai e a minha mãe me ensinaram, minha gente. O que eu estou dando aqui agora não é tradição, não veio de tradições, porque se eu tivesse pego a tradição, a mala que me deixaram, eu estava perdido. Vos falam de um Jesus, de um Cristo, de um Deus que não se oculta, que não se esconde e sabe a importância que tem a igreja poder ter esse material, essa evidência, essa prova, para poder falar sobre Ele. E por quantos séculos e quantas
Quantos milhares de anos Israel não se manteve ali alimentado por isso? Daí Deus manda o seu filho, a virgem o despoja, e ele traz uma palavra pela sua própria boca, nunca ouvida e nunca vista entre os homens. O que o Evangelho quer dizer sobre isso? Para mim e para você, que o papel de Jesus ali, na semelhança de um homem simples, não era só morrer por nós na cruz, era registrar, era marcar, era evidenciar, era gerar provas, evidências que nós aqui, depois de 2000 anos, ainda estaríamos utilizando como recurso de fé para anunciar as suas grandezas, as suas obras, para anunciar as coisas que Ele ainda tem poder para fazer. Aleluia. Então são experiências ou formas de declaração sobre a vontade de Deus que viraram evidências. E essas evidências estão diante de nós. Toda a Escritura, toda ela, proclamada, revelada, porque Deus entende que não se trata de uma riqueza literária, se trata de um acontecimento dele para nós, e que ele quer que a igreja use, que ele quer que a igreja utilize. E nós estamos diante desse fato, desse acontecimento, dessa obra verídica. E qual é o nosso comportamento diante disso tudo? Então eu passo a entender o seguinte, amados. João capítulo 1, verso 18, você abre o texto, lê com o pastor agora. A revelação de Deus proclamada em Cristo é a coisa mais perfeita que poderia ter chegado para a humanidade. João 1, 18, lê em voz alta, por favor. Então diga, Jesus é a revelação mais perfeita de Deus para os homens. É a prova mais perfeita que Deus poderia ter dado aos homens. Jesus representa isso. Como Paulo fala em Colossenses 1,15, Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo aquilo que nós não podemos ver. Em Deus, Ele fez questão de que nós conhecêssemos por intermédio do Seu Filho. Suas palavras, suas obras, seu caráter, sua vida, seu ministério, sua imagem, sua sabedoria, seu propósito, declarações que, sobretudo, se referem à divindade daquele que o enviou, e que Deus entende que agora os homens precisam conhecer, ouvir, saber acerca destas coisas. E está lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando o Senhor, antes de subir, Ele ora para os seus discípulos e diz o quê? Vai descer um poder sobre vós, uma força sobre vós chamada Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas, de tudo que vocês ouviram, viram e presenciaram, deixando claro para a igreja ali, antes dela ser comissionada pelo Espírito Santo, que Ele queria que estas informações acerca dele e do Pai que o enviou fossem conhecidas mundialmente, e que todos soubessem que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário não é um show, mas o Filho de Deus sangrando e morrendo pela iniquidade de todos. E lá em 1 João capítulo 5, verso 7 ao verso 9, João deixa claro para nós o seguinte, que esse testemunho é maior que o testemunho dos homens. Deus doando o seu Filho para nos salvar, Deus entregando o seu Filho para nos redimir, é um testemunho que deve ser colocado como o maior testemunho já visto na história humana. Deus tem um testemunho maior para nós proclamarmos, a história dele, não a história dos homens. Falemos da história dele, não da história dos homens. E quando vós recebeis o Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas. Aí nós entramos no ponto mais, diríamos, importante e preocupante, né? Porque a partir do momento em que o testemunho não é evidenciado dentro da igreja,
a partir do momento que nós não temos pessoas executando, vivendo, né, essa missão de falar, anunciar Cristo para aqueles que não conhecem, o que falta para que isso aconteça nelas? O que está faltando para essas pessoas não terem vergonha de anunciar Cristo, não terem vergonha de falar sobre isso, a cruz, o Cristo crucificado, o Filho de Deus encarnado pela salvação do homem. Por que as pessoas que não testemunham, por que as pessoas que não pregam sobre Jesus, querem tratar esse acontecimento como sendo algo que falta coragem, falta preparação, falta mais santificação, que é o que eu escuto sempre dentro da igreja? Erradíssimo. Por mais que a santificação, a coragem tenha que estar embutido ali no testemunho, o Evangelho entende que quem não testemunha Cristo, quem não anuncia Ele, é porque ele não acredita que isso é verdade. É porque ele não tem uma inspiração para isso. Quando ele se silencia, principalmente entre aqueles que o conhecem, ele está querendo dizer que aquilo que ele está vivendo, inclusive aqui dentro da igreja, que não está sendo passado lá para fora agora, não é verdadeiro. Ele não tem tanta certeza disso. Por isso que ele não fala. Isso não é a minha opinião. É a opinião do Evangelho. Porque para Deus há declarações suficientes que formam divindade. Acontecimento concreto, verídico para toda a igreja pregar aqui, para todo mundo falar sobre isso aqui. E por que as pessoas não falam? Porque falta preparo? Ah, pelo amor de Deus. Porque falta santificação, pastor Daniel. Não. Tem que ser verdadeiro. É diferente de você conhecer um Jesus numa escola dominical. Está lá estudando as normas de como ser um cristão. É muito diferente do que você chegar e dizer e falar algo técnico, histórico, mas também que você viveu, que você desvencilhou, que você testemunha. Você estava lá. E a coisa aqui é tão forte, tão poderosa, que passa a ser maior do que qualquer outro testemunho que os homens podem forjar. Então o que vocês estão vendo hoje aí no movimento evangélico, é a prova disso que eu estou trazendo ao conhecimento de vocês aqui. O evangelho não está sendo pregado. São informações embutidas ali, completamente modificadas, que facilitaram essa comunicação da igreja com o público, com a sociedade. Por isso que essa interatividade está acontecendo. Porque se o evangelho puro estivesse sendo pregado abertamente pelos meios que essa igreja recorre agora, pode ter certeza de uma coisa, que as repercussões iam ser bem diferentes dessa que vocês estão vendo aí. Não ia dar popularidade. Ia dar morte, perseguição contra a igreja. O que vocês estão ouvindo aí não é um testemunho ocular, verídico, um testemunho verdadeiro. O que vocês estão ouvindo aí aí sim, é a elaboração e a criação de um outro acontecimento que está longe da cruz, baseado em pensamentos paralelos, em imaginação, pura imaginação. Porque se nós formos levar à frente o acontecimento de Cristo lá na cruz, por intermédio de uma experiência verdadeira que nós estamos vivendo aqui, o que nós vamos contar e falar corresponde ao que ele também falou. E isso vai chegar para quem está lá fora de um gosto, de uma forma bem diferente, bem profunda, bem real. Porque eu não sei qual vai ser a receptividade lá. Mas já deixo claro aos amados irmãos, não é o ponto que eu vim tratar hoje aqui. Porque o ponto que Deus mandou eu tratar hoje aqui mesmo, é a explicação clara que o Evangelho dá para aqueles que não estão conseguindo fazer crescer esse nome chamado Jesus na sua missão, no seu testemunho, na sua comunicação própria.
Porque o Evangelho entende que essas pessoas não acreditam, elas não creem. Lá no fundo, para elas não é uma verdade. Porque se fosse, não suportariam ficar caladas. Se fosse, não estariam conformadas. Se fosse, não estariam em silêncio como estão agora diante de uma sociedade que está sendo ceifada pelo diabo por falta de conhecimento disso, o Evangelho. Tem informações suficientes sobre o Deus que salva aí, e você não prega e não fala por quê? Você está esperando um sinal do céu, uma carteirinha de autorização, esperando atingir o nível máximo de santificação para ter uma iniciativa solidária com quem está morrendo sem salvação. Meu amigo, sinta a dor de Deus, que nos deu toda a revelação, tudo que seria suficiente para provar para essa sociedade que está lá fora agora o porquê que eles não se curam desse mal. Mas como que Deus pode fazer alguma coisa por quem está lá, se os que estão aqui dentro não são crentes? Como que Deus pode fazer alguma coisa por aqueles que estão lá sangrando por causa da ignorância, por causa da iniquidade, se os que estão aqui dentro não estão tão certos assim? Vamos dar um incentivo para eles, uma comissão, um salário fixo. Vamos dar graduações aqui. Isso aqui não é uma empresa, amigo. O povo prega por fé, fala de Cristo por fé, fala porque Jesus é uma evidência para ele. É uma prova verídica que ele não pode negar, que ele não pode desistir tão fácil assim como muitos estão fazendo aí. Você não é uma testemunha de Cristo, não é por falta de santidade, de preparo. Você não é uma testemunha porque você não tem nada para falar. E é bem capaz de você abrir essa boca e o que está do outro lado te ouvindo tem mais para falar do que você, com o santo e a religião que ele tem. E desmontar você em várias partes. Então Jesus, ele forma exatamente esse aspecto com a samaritana. Ele e a samaritana, ele representa isso. Deus dando a essa mulher a oportunidade dela ter a revelação. Deus se revelando para ela. E o propósito que você tem aí em João, não é só de que ela salvasse sua alma naquele acontecimento. O encontro dela com Jesus é que aquilo que estava acontecendo com ela ali também chegasse para outros que não estavam com ela ali. Então a primeira coisa que se fala em versículo 26 de João 4 é isso aí. Jesus olhando para ela e dizendo para ela o quê? Lê alto. Versículo 26 de João 4, lê alto. Eu sou aquele que fala contigo, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Eu sou o enviado de Deus que você ouviu falar que viria. Eu estou aqui diante de você agora. Sou eu. E lá no versículo 29, o que a Bíblia mostra? Que a partir do momento que a revelação estava presente ali, a partir do momento que Jesus se manifestou e se revelou, identificando quem ele era, despertou naquela mulher o interesse de fazer o quê? Lê o texto. A primeira reação que ela teve foi querer contar para os outros o que ela viveu com Cristo. Não havia nela inteligência, não havia nela discurso, mas uma palavra simples de um fato que ela viveu, que ela testemunhou, e que se tornou um verdadeiro testemunho, porque a experiência estava presente nela. Essa mulher pega o que ela ouviu, o que ela viveu de Cristo, desce na sua comunidade e conta para todos aqueles que conviviam com ela o que tinha acontecido.
Aqueles que viviam com ela na comunidade pedem para que Jesus também fosse lá, e como é que eles queriam conhecê-lo. E o Senhor entra no âmbito da experiência social e pessoal dessa mulher e passa a revelar-se também para aqueles que estavam curiosos do seu testemunho. E qual o desfecho desse acontecimento? Todos admitem e recebem o que estava sobre este nome, Jesus. Toda aquela comunidade olha para o rosto dessa mulher e diz o que para ela? Agora nós não cremos mais porque você nos contou. Agora nós cremos porque nós ouvimos da boca dele. E não temos dúvida, ele é o Salvador do mundo. Porque a palavra que este homem fala não é daqui. Mas qual o pivô da situação? O pivô da situação foi aquela pessoa que estava lá, em busca de uma água, de uma fonte, que teve um encontro com o Salvador sem marcar hora, e que por causa de uma experiência profunda de Cristo com ela, para que ele dissesse que a conhecia muito bem, se transformou num testemunho tão forte para ela, numa coisa tão poderosa, por mais simples que seja, para chegar lá na cidade onde ela morava e contar para todo mundo e fazer Jesus entrar lá também. E nós temos configuradamente uma missão aí, por parte de uma mulher que não tinha crachá, não tinha teologia acadêmica, não tinha nada desses badulaque aí, que a sociedade gosta de buscar para mascarar, entendeu? O vazio que ela tem da experiência. Fala de Jesus por teoria, fala de Jesus, entendeu? Com base textual, fala de Jesus com afirmações bíblicas, mas não sabe o sentido profundo que isso tem na vida dela. Isso é a pior coisa que poderia acontecer com a igreja. Pregar um Jesus que nós não sentimos, não vemos e não experimentamos. E eu vejo aqui por uma figura simples, uma coisa que eu não consigo ver em muita gente que está mais de 10 anos, 15 anos dentro dessa igreja aqui. Não há testemunho sem testificação. E o Evangelho entende que Deus deu tudo que era possível por intermédio de uma revelação, em seu Filho, que poderia servir para nós aqui, não só a consagração do crente que nós temos que ser, mas também gerar missões com aqueles que estão lá fora se apodrecendo e não tendo quem fale, quem pregue, quem diga alguma coisa sobre isso, a começar por coisas verídicas, verdadeiras. A visão que nós temos da igreja hoje é um povo que assimila uma vida cristã baseada no casulo, escondidas, muquifadas na sua própria religiosidade. São vaidosas, porque são religiosas, porque acreditam, porque estarem aqui, vivendo tudo isso com Cristo dentro de uma igreja, participando das coisas sagradas, fazem delas pessoas salvas. Mas vão descobrir, quando o Filho de Deus se manifestar pela segunda vez, que elas vão ser cobradas de uma obra que está acima de um dever moral, que consiste numa reação, numa consequência comum de todo crente, falar, anunciar sobre Cristo em plena era, onde os homens não querem ouvir. Tinha para mim que nós íamos ter uma igreja onde as pessoas amassem tanto esse Cristo por terem essas marcas, que nós não íamos precisar aqui se preocupar em estar pregando isso. Mas a gente traz tipos de recado como esse daqui, porque até isso não está sendo visto no nosso meio e lá fora também.
E só com base nessa ausência, nesse silêncio, nesse comprometimento que muitos estão vivendo hoje aqui, em relação ao que está acontecendo lá fora. Muita gente já vai para o inferno aqui agora. Só com base na parábola dos talentos, daqueles que enterram a riqueza do seu Senhor em si próprio, em si mesmo. O Senhor, por intermédio dessa palavra, já deixou certo que quando Ele voltar, Ele vai mandar para o inferno todos aqueles que não fizeram o seu evangelho prosperar entre os que não conhecem. Um serviço obrigatório, sim. Um dever de todo cristão, sim. Mas nós estamos descobrindo aqui esse segredo de uma igreja que o sistema não faz parar, de uma igreja que o sistema, por mais que ela ameace de morte, ameace de perca de direitos, os crentes não param de falar. Da onde vem essa força que estava lá na era primitiva, desses irmãos que enfrentavam Roma, os militares, as autoridades, e não tinham medo e vergonha de falar? Da onde vinha essa força? Esse impulso? Essa vontade? O Evangelho me diz. De acontecimento que eles viveram. Não a igreja viveu por eles. E o Evangelho entende que se cada um tiver uma marca aqui, verídica, de um momento que você viveu com Cristo, profundamente, ninguém vai conseguir te impedir de falar sobre isso. E uma hora que você tiver, sem pensar que você tiver, você vai estar falando sobre aquilo. Mateus 24, versículo 14. Leia esse texto. Mateus 24, 14. Pastor, então é assim que se forma um missionário? Sim. É assim que se forma um missionário. É assim que se forma um pregador, pastor? Sim, é assim que se forma um pregador. É assim que se constitui uma igreja? Rapaz, igreja, a maioria sai de dentro de casa, de família, de pessoas. Essa igreja aqui, ela não foi iniciada aqui na Guacá. Ela foi iniciada a partir da experiência de alguém. E isso foi se espalhando. E como toda igreja que serve a Cristo, ela tem um fundador da experiência. Um fundador desse testemunho. Que parte de alguém que viu, ouviu, sentiu, viveu algo verídico com Cristo, que quis compartilhar, dividir com outros que não têm. Seja sem inscrição, todo mundo pode ganhar um. Mas isso que eu estou te pregando aqui, filho, não se compra no supermercado. Não se adquire num cartório. Tem que ser verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está falando pela tua consciência ou você está falando pela voz da experiência? Pelo amor de Deus. Jesus é a verdade. Com base no que você está falando? Lucas já determinava para Teófilo. Olha, Jesus é a verdade com base na história e com base naquilo que nós também sentimos e vemos, ouvimos, com base naquilo que nós presenciamos. Paulo, o diabo aí, pé na barraca, vamos pregar a palavra, porque o diabo não pode calar a nossa boca. Deus nos deu toda a revelação necessária, todo o subsídio de revelação poderoso para estourar com a sociedade que quer eleger o diabo como Deus desse século, como o Senhor das suas almas. E a igreja está perdendo sua oportunidade de evangelizar a sociedade desse século, por não enfrentar, por não bater de frente com as imposições que estão lá fora. E eu quero entender esse fenômeno, esse recuo, esse silêncio, essa teoria de, como é que fala? Bons costumes, politicamente correto, respeitoso. Tudo isso se deve ao fato do que, pastor? De elas realmente estarem amando o próximo ao ponto de não falarem a verdade? Ou porque elas não têm o que falar? Porque elas não têm o que falar. Por isso que elas estão tão respeitosas assim. Porque se Jesus tivesse revelado para elas mesmo de verdade, e a comprovação
científica do Evangelho estivesse aqui cravada na sua consciência, elas não iam agir tão respeitosamente com a sociedade que quer banir o cristianismo. Mas olha o texto que está escrito aí: este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Fala. Em testemunho a todas as nações. Em testemunho a todas as nações. É uma regra, não é? Ele está pedindo, ele está chamando para a igreja cumprir o ID. Não deixou a igreja dele sem revelação, deu toda a revelação. E pergunta agora: por que eles não vão? Por que que eles não vão? O Evangelho fala, eles não vão porque não são crentes. Não é falta de autorização, de sinais, de revelação. É porque Jesus não é uma verdade para eles. Eles ainda estão aqui no nosso meio tentando procurar uma confirmação disso. E por isso são tão cautelosos. Por isso são tão ordinariamente respeitosos. Pedem licença, pedem permissão para falar, são éticos, né? Se preocupam com a aparência. Lá em Atos eu vejo um homem do nome chamado Estevão invadindo o sinédrio e começando a falar e a narrar a história dos judeus. Ele encerra com a seguinte palavra: vocês são assassinos dos profetas e os pais de vocês também são. Vocês crucificaram o santo de Deus porque são obstinados e rebeldes e resistem à voz do Espírito Santo. Pegaram um camarada, jogaram ele para fora da cidade, o apedrejaram e foi o primeiro mártir registrado na história da primeira igreja de Atos. Eu pergunto: o que fez aquele homem ter aquela iniciativa de ir lá dizer para os chefes e as autoridades israelitas o que elas fizeram com o Filho de Deus? O que motivou aquele homem ir lá? A coragem, a ousadia, o Espírito Santo que estava sobre ele também. Mas por ele ter vivido isso, por parte dos pais que assassinaram e que ele também era um judeu, e por parte também dele dele presenciar o que fizeram com o seu Salvador. Para ele, juntando as duas coisas, foi suficiente para armar um barraco lá. Ele não pediu licença para ninguém, vamos falar o que é de Deus e ponto final. Essa ética que está aqui no meio das igrejas, tudo isso já é uma fórmula para mascarar esse vazio que a igreja vive hoje, de experiências concretas, verdadeiras com Cristo. O que o Evangelho entende? Porque se fosse uma marca profunda dele e dela, ou da igreja, de um fato que ela viveu, que é verídico, eles não iam se comportar tão cautelosos, tão educados, ou então não estariam em silêncio como estão agora. Em 1 João capítulo 5, verso 9, verso 10, verso 11, olha o que João diz aí: todo aquele que crê no Filho de Deus, todo aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho, porque o testemunho de Deus é este: Ele deu o seu Filho para nos salvar. Então todo aquele que crê tem o testemunho, é uma consequência. Todo aquele que crê, ele testemunha. Todo aquele que crê, ele fala. Todo aquele que crê não tem só vida eterna, ele também tem o testemunho. Amém ou não? E a gente passa a entender que o testemunho, ele não se forma primeiro na experiência da igreja, do crente. Primeiro a revelação. Segundo o despertar. Depois o testemunho, com base numa experiência profunda. Nós temos grandes perspectivas de fazer com que essa igreja chegue na tua casa, no teu lar. De que essa palavra chegue em lugares e cantos. Que a igreja não vai, mas você vai. Estamos sendo intervidos nisso.
impedidos nisso. E qual é o fator principal dessa análise? Porque o mundo não dá mais oportunidade para nós? Não. Porque o sistema está fechado? Não. Não pode ser impedimento isso. Porque as pessoas não querem ouvir mais. Ninguém quer mais ouvir a palavra. Não. Porque os que estão aqui dentro da igreja não são crentes. É essa a resposta que eu tenho para dar do Evangelho para você. Que busca conforto e consolo na área da tua impotência, na área da tua parte humana. Estou doente, estou frágil, estou delicado, estou impossibilitado, estou isso, estou aquilo, tudo para ele ter uma explicação. E o Evangelho é certeiro e simples. Não, o déficit desse serviço com a causa de Cristo, com a verdade de Jesus, se deve ao fato de que você nunca creu nisso como um fato verídico. Você teve todo esse tempo dentro da igreja ouvindo histórias e não experiência. E você ficou assim, morto, falido. O Evangelho me convence, quem tem a revelação e quem se desperta para ela é testemunha, porque tem experiência, e não há barreiras que a impeça de chegar e contar aos outros, os que estão lá fora, o que ela está vivendo ali com Cristo dentro da igreja, ou dentro do quarto dela, ou qualquer outro canto da vida dela. A última experiência que ele ouviu do irmão na fé, do lado dele, naquele culto, ela vai contar também. O que não pode é isso aqui, ó. Porque isso aqui que eu vim repreender hoje, amando do meu Senhor, se baseia no povo que quer dar tchau para Jesus. Só estão esperando a hora. 2 Coríntios 4:13, lê bem alto. Lê bem alto com o pastor. Diz como, cenáculo? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie! Crie! Fala alto, crie! Por isso também nós cremos. E por isso nós o testemunho é uma consequência da fé. Se eu creio, eu tenho o testemunho de Deus, e o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens, como disse João. E se nós temos o testemunho de Deus, que é um fato verídico, concreto, histórico, profundo, porque isso está entalado aqui, em mim, enterrado em mim, naquela vidinha cotidiana de cristão e de crente, que fica se gabando de nível moral. Por quê, pastor? É simples. Porque desde o início, você ouviu ser falado de Jesus, ouviu o Evangelho ser falado como uma história, não como uma realidade, como uma história e não como algo que você está vivendo. E agora está aí entregue, morto, abatido, e não sabendo dizer o porquê da desistência, o porquê que eu estou tão caído, sem força para continuar a vir na igreja, aquelas coisas que a gente ouve constantemente. Porque você não tem inspiração. E se não tem, tem que buscar. E se não tem, tem que ir em busca. Não pode ficar assim. Revelação tem. Condições para despertar um testemunho aí, em você agora, Deus também tem. Marcar um encontro com o Salvador, só marcar. Mas aonde está o interesse no meio desse povo? De querer trabalhar cultivo espiritual, ou então semear no campo da contemplação, da experiência, da testificação. Cadê as motivações? Não existem. Porque são pessoas que estão vivendo do mundo, das expectativas mundanas.
e entram aqui para fazer uma salada com tudo isso. E vem à procura do pastor da igreja para querer dar explicações justificativas do porquê que ela está vivendo uma decadência espiritual agora. Até com a questão de não estar influenciada com a obra, com as coisas de Deus, com o seu reino, com as missões. E eu vim aqui hoje, de púlpito, te dizer que se eu fosse um médico formado na ciência da fé, o diagnóstico que eu daria hoje aqui para quem não tem missões ou compromisso com missões testemunhadas, é simples assim, porque não são crentes. É a orientação que eu tenho. Até para mim. Quem crê, fala. Quem crê, fala. Não falou porque não creu. Depois chega aqui e fala, pastor, na última hora, eu não tive força para falar, mas rapaz, era uma pessoa que estava morrendo ali. E qual foi o motivo que você não teve força para falar? O que te barrou? Te emperrou ali? E ele vai dar um monte de desculpa, um monte de justificativa para nós aqui, que nós vamos rebater, obviamente, com esse sentido aqui. Não, você não falou porque você não creu. E não crê. 2 Timóteo 1,8. Segunda Timóteo 1,8. É que nem aquela questão. O caminho começa a se apertar, o caminho começa a se fechar para a igreja, para o crente, né? O caminho começa a se apertar e se fechar para o cristão. Daí chega que nem um acontecimento desse aí. Um gay que é deputado, ele quer impedir a igreja de usar as expressões bíblicas que condenam a homossexualidade. Ele quer esse direito. Daí o pastor daqui fica sabendo que isso está sendo debatido em plenário, que isso está sendo discutido para uma aprovação de uma lei. O pastor fica sabendo qual a minha iniciativa: denunciar, se impor, ir para cima, defender a causa da fé. Daí tem um cara do outro lado que diz assim: nossa, pastor, continua, pastor, porque é coragem, né? O pastor é corajoso, o pastor é brigão, o pastor não tem medo. Nada disso. Eu falo porque eu creio. Eu falo porque eu creio. Eu falo porque a palavra é para mim algo importante de Deus. Eu falo porque eu tenho amor, valor, sentimento, vida, história com isso. E não vou deixar ninguém levar isso de mim. O direito que eu tenho de me manter na palavra que eu conheci, na verdade que eu descobri de Cristo. Eu não vou deixar que ninguém tire isso de mim. O direito também de poder falar e testemunhar para as pessoas aquilo que eu aprendi de Cristo. Por isso que a nossa reação comum e natural é partir para cima do diabo e requerer. Requerer. Não é coragem, não. Medo a gente tem. Quem falou que nós não temos medo? Lógico que nós temos medo. Mas se eu ficar quietinho no meu canto aqui, silenciado aqui do outro, eu estou querendo dizer que Jesus não é uma coisa importante para mim, que Ele não é tão importante assim, que Ele não é tão verídico, que eu não estou tão certo, não estou tão crente. Olha que 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1, 8 diz aí, lê bem alto: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até
aquele dia. Vai parar o homem, vai. Paulo, vai devagar, Paulo. Vai devagar, Paulo. Vai devagar. Não, ai de mim se não pregar o evangelho, disse ele. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não levar adiante o conhecimento, a experiência, o que eu vivi com Cristo, para aqueles que não se salvaram. Não é uma visão social, não é uma visão de sensibilização, não. É uma riqueza que você recebeu, o que você tem que fazer é lá prosperar. E se isso não estiver sendo usado para este fim, o evangelho aponta o dedo e fala, é porque ele não crê. Mas Senhor, ele falou que ele não tem tempo, não é porque ele não crê. Mas falou que está doente, é porque ele não crê. Mas deu razões humanas, sentimentais, trouxe até o atestado de óbito, morto-vivo. É porque ele não crê. Porque se ele cresce, ele ia lutar por aquilo. Fazer aquilo ser divulgado no mundo todo. Olha as redes sociais aí. Olha o perfil do Facebook de vocês. Olha o que vocês comentam, falam todo dia. Olha o que vocês discutem, temas que vocês levantam para debater todo dia. Vocês vão ter uma análise sobre o que vocês pensam de Jesus. Fazendo esses levantamentos do que vocês discutem, debatem, falam ou defendem dia após dia, vocês vão dizer a mim e à sociedade o que vocês pensam sobre ele, o que vocês enxergam nele. Porque a ênfase desse olhar para Cristo é provado por intermédio daquilo que você vive e testemunha. Que Jesus que é esse que você está vivendo e testemunhando agora? Aonde ele tem sido fixado e comprovado por intermédio da tua vida? Entrando lá, eu vejo uma pessoa comum, uma pessoa normal, como as outras, que de vez em quando bota um texto de Provérbios e do Salmo 91, para não ser vista como uma pessoa antirreligiosa. Não nos deparamos ali com o evangelista, não nos deparamos ali com o missionário, não nos deparamos ali com uma pessoa compromissada com missões e com o próximo, de que ele conheça Cristo, de que ele saiba da verdade. O que eu vejo ali no Facebook, o que eu vejo ali entre as páginas virtuais aqui, do que eu já me deparei, são filosofias, pessoas vivendo como se fossem filósofas, a nível do que elas procuram ou querem alcançar por intermédio de vantagens em relação aos outros que estão lá fora. Não temos uma igreja, nós temos uma outra coisa que eu não sei dizer para você o nome. Igreja Sinai com a Fé para mim aqui, ainda não se transformou numa igreja, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso aqui. É uma minoria que luta pelo que eu estou pregando aqui. O restante sonha, namoram, estão em cima do muro, pensando quando vão descer para viver alguma coisa concreta com Cristo, ou dar a Ele serviços de gratidão. O que eu vejo é que quando esse culto acabar hoje, todo mundo vai voltar para o seu lar e para a sua casa para amanhã se envolverem nos seus próprios negócios, nos seus negócios pessoais e tocarem as suas vidas. E o que nós estamos pregando hoje aqui, não sei aonde vai ficar. Mas quando vocês se reunirem para discutir o porquê que a igreja hoje ela não está tão viva, tão presente, tão atuante na proclamação, no anunciamento do evangelho verdadeiro, a resposta que nós temos é essa daqui. É porque ela não tem nada para falar. E ela demonstra isso pelo silêncio, pela omissão.
ela demonstra isso quando é social. É isso que a sociedade cristã nesse momento está representando para nós. Um olhar distante. A prova de que não conheceram. Do Jesus real que a Bíblia fala. Meu amigo, quando você adquirir uma parte viva de Cristo em você, você vai ter reações correspondentes ao que nós pregamos aqui. Enquanto você não tiver motivo, razão, inspiração, para isso, você não vai testemunhar. Porque é simples assim. A igreja e o pastor são insuficientes para gerar uma vida de testemunha. Uma obra testemunhal. Somos insuficientes. O que nós precisamos, o que as pessoas precisam aqui, para se tornarem missionárias e pregadoras dessa causa, a igreja não tem condições de dar. Nós não temos esse poder. Vamos deixar a critério de você. Hoje, definir se você vai em busca ou não daquilo que o Senhor Jesus pode fazer com você. Lucas começou pela prova técnica. E a prova técnica está aqui. Se você quiser transformá-la em um testemunho vivo, é simples. Vai buscar. Vai cultivar. Vai exercer essa profissão. Vai lutar por isso. Vai chorar, vai gemer por isso. E lhe garanto, Deus não vai te abandonar. Ele sabe que você precisa, que você necessita, que você necessita de uma palavra, de uma comprovação verbal, de um acontecimento poderoso na tua vida para preencher e encher essa fé. Então vai buscar. Que é o que Deus está te desafiando hoje aqui. É o que Ele está hoje, nesse momento, deixando aqui a essa igreja uma porta aberta, para que aqueles que estejam ansiosos, sedentos, dessas marcas com Cristo, que vão à procura e à busca porque Ele tem para dar. Mas de fora vão ficar os cães, os feiticeiros, os homicidas, os adultos e todos aqueles que amam e praticam a iniquidade. Por quê? Porque para eles não interessa se estreitar, se esforçar, se dedicar ao máximo para adquirir essa vida com Cristo verdadeira, porque já fizeram a sua opção. Pecado. E por isso não falam. Por isso são ocultos. Estão escondidos agora. Porque nunca creram. Nunca foram crentes. E hoje, eu quero ver gente corajosa para chegar nesse altar aqui e dizer que você não se tornou um pregador e um missionário por falta de fé. Não de preparo. Nem de santificação. Porque você não crê. É simples assim. Porque a hora que você crê, você vai falar. A hora que você crê, ninguém vai te segurar. A hora que você crê, você não vai chamar o pastor para pregar no velório do teu pai, você vai pregar. Pastor, pode cuidar daqueles que não foram cuidados ainda. Pode deixar que essa parte aqui, pastor, eu faço, porque eu tenho muita coisa para falar de Jesus agora aqui. E vou falar, mesmo que eles não queiram ouvir. Eu vou falar. Não é coragem, não é ousadia, não é intrepidez, poder do Espírito Santo só não. É porque eu creio, eu falo, porque eu creio, eu prego, porque eu tenho as evidências, as provas, o material, a inspiração, as marcas. Eu falo, eu prego, porque eu não creio, eu não falo. Abaixa a cabeça e fecha os olhos.